A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário. E hoje eu trago aos amados irmãos uma questão muito importante, que acredito ser uma questão que tem ferido até muitos crentes, principalmente os nossos irmãos pentecostais, os crentes de nossas igrejas, que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo. A questão que eu trago nesse vídeo, que não vai ser também um vídeo longo, é a seguinte indagação: só é cheio quem é batizado no Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre isso? Só tem a graça, a virtude do Espírito Santo aquele que é cheio? O que a Bíblia fala? O que o Evangelho vai falar sobre isso? O que Jesus vai nos dar de ensinamento sobre isso? Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, não com a finalidade de bater um martelo sobre uma questão que de repente pode até gerar polêmica no meio do povo pentecostal, entre os ministros, entre as lideranças da nossa igreja. Porém, à luz da Bíblia, eu quero trazer essa questão, essa pergunta e também essa resposta segundo o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. E eu quero, antes de dar sequência aqui na minha fala, no nosso vídeo, lhe convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho. E se esse conteúdo for útil para a sua vida, atender a sua vida, que você possa compartilhar também com aqueles que você ama. Queridos, então vamos lá no pensamento bíblico. Eu quero ler com você a palavra do Senhor nosso Deus, que está escrita no Evangelho de Lucas, palavra do Senhor Jesus, dita pelo Senhor Jesus, escrita no livro de Lucas, no seu capítulo 9, no versículos 1 e 2. Vai falar sobre a missão dos 12. A missão dos 12 discípulos de Jesus, que mais tarde seriam apóstolos, com exceção de Judas, que foi o que o traiu. Diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Queridos irmãos, esse relato de Lucas, pela lógica, ele está muito antes da descida do dia de Pentecostes, do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então eu posso afirmar biblicamente, pela palavra do Senhor nosso Deus, que antes mesmo de uma pessoa ser batizada no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas, esta pessoa, ela já pode ser cheia do Espírito Santo. Haja vista que na sua congregação, na sua igreja, já tem pessoas, já tem jovens, já tem irmãos, já tem irmãs que são cheios do Espírito Santo, que ensinam, que pregam, que dirigem cultos, que fazem visitas, mas, no entanto, não tem a evidência do falar em línguas estranhas. Mas não é por isso que elas não são cheias do Espírito Santo. O Senhor Jesus vai delegar aos seus discípulos virtude e poder para que eles fizessem a obra. E a obra que eles iriam fazer era uma obra de expulsar demônios. Era uma obra de curar enfermos. Para se expulsar demônios e curar enfermos, aí você vai dizer, é no nome de Jesus, é verdade. Mas só tem autoridade para usar o nome de Jesus quem está cheio do Espírito Santo. Se a pessoa não está cheia do Espírito Santo, ele não vai ter essa autoridade espiritual para poder fazer isso.
para usar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver também, nós vimos aqui a referência relacionado aos 12. Agora, no capítulo 10 de Lucas também, no versículo 9, vai falar sobre a missão dos 70. E o que ocorre na missão dos 70? Diz assim, Lucas 10, 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, esses 70 que vão, eles vão também na mesma autoridade da primeira remessa. Jesus também libera uma palavra sobre eles, para que eles fossem e curassem os enfermos que tivessem naquele lugar. E ainda com uma mensagem dizendo que era chegado ao reino de Deus. Mais uma vez eu afirmo, o ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver diretamente com falar em línguas estranhas. Agora, uma coisa é certa, é impossível uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo não ter o fruto do Espírito. Uma pessoa que não tem o fruto do Espírito, essa pessoa, ela não é cheia do Espírito Santo. E, ao contrário disso, ela pode até ser batizada e falar em línguas, mas sem ter o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é que vai dar condição a esse crente ser cheio do Espírito, independente se ele fala em línguas ou não. Por que eu digo que esse tema machuca muita gente? Porque nós sabemos que nós temos N irmãos, Y irmãos que buscam o batismo no Espírito Santo com a ideia de ser cheio do Espírito Santo, mas na verdade, queridos, eles já são cheios do Espírito Santo. Só não tem a evidência de falar em línguas estranhas. Então é muito comum nós nos depararmos com irmãos que são irmãos excelentes, fazem a obra de Deus com excelência, mas até então não receberam o batismo com a evidência de falar em línguas estranhas. Então nós vimos aqui, Jesus fala aos 12 e fala aos 70. E eu quero ler com você também João capítulo 22. Evangelho de João, capítulo 22. Vamos ver, capítulo 20, versículo 22. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Olha, o batismo ainda não tinha vindo. Pentecostes não tinha acontecido ainda. É no contexto de Jesus, aparece aos 11 e ele vai falar sobre a incredulidade de Tomé. Aí no versículo 22 diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Eu fui ver essa palavra Espírito Santo em João 20, 22, é pneuma. E eu fui ver em Atos 2,4, que eu vou ler também, Atos 2,4, para que a gente não tenha dúvida, Atos 2,4 vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Observação: no Evangelho de João, eles são cheios do Espírito Santo, mas não falam em línguas. Eles recebem o poder do Espírito Santo, eles recebem o pneuma de Deus, recebem o poder de Deus, mas
ainda não havia recebido a evidência de falar em línguas. Queridos, vamos lá então. Vem comigo no nosso pensamento. Por que então há a necessidade de se buscar o batismo no Espírito Santo com a evidência de se falar em línguas estranhas? Eu acredito que seja por dois motivos. Primeiro motivo, o Espírito Santo, ele precisava marcar. Ele precisava marcar a sua vinda à igreja. Ele precisava marcar a sua vinda para a igreja. Como as pessoas iriam ter a certeza que ele tinha vindo se não tivesse um sinal aparente? Deus fala no Antigo Testamento, se revela aos profetas. Jesus vem, nasce, se revela à humanidade. E o Espírito Santo, como que ele iria se revelar? Então, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o que vai acontecer? Ele vai vir para inaugurar a sua estadia com a igreja. E a evidência de que ele veio, a evidência de que ele estaria entre nós, como está até hoje, eu louvo ao nome do Espírito Santo, porque eu sinto a presença dele na minha vida, inclusive me autorizando a fazer esse vídeo para abençoar, para tirar as tuas dúvidas. Então o Espírito Santo, ele vem, e para inaugurar a dispensação da graça, para inaugurar o seu ministério com a igreja, com a noiva do Cordeiro. Então ele vai, batiza aqueles crentes nele mesmo. E a evidência então de ser cheio aqui é o falar em línguas estranhas. Mas não é diferente do que Jesus fez com os discípulos. Quando Jesus sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo. Eles já haviam recebido o Espírito Santo. Como já tinham recebido virtude e poder para curar os enfermos, para expulsar demônios, para fazer proezas no nome dele, de Jesus. Então, meu amado e minha amada irmã, você vai deixar de buscar o batismo no Espírito Santo? Não. Você vai deixar de buscar o batismo com evidência de falar em línguas estranhas? Não. Por quê? Porque continuaremos dizendo que o batismo no Espírito Santo é a ação de Deus na vida da igreja. Então eu disse que o batismo no Espírito Santo, ele é a inauguração da ação da dispensação do Espírito Santo junto à igreja e também é o revestimento que nós temos. Nós somos cheios, verdade. Já recebemos o Espírito, já somos cheios. Mas quando nós recebemos o batismo com a evidência de falar em línguas estranhas, é uma linha direta, é um ramal direto que o crente ele tem com Deus. Por quê? Por meio das línguas estranhas, como nós estamos estudando, é um meio de que o crente ele edifica a sua vida espiritual. Então, podemos ser cheios sem falar em línguas estranhas. Mas o falar em línguas estranhas nos dá uma capacitação a mais e uma linha direta para nós entrarmos em contato com o Senhor. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem andado triste esse tempo todo, porque você vê as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, falando em línguas, e você pensa que você não é cheio. Você pode ser cheio sim. Você não fala em línguas ainda, mas busca desenvolver na sua vida o fruto do Espírito. Porque por meio do fruto do Espírito, você também vai ser cheio do Espírito Santo. Sem falar que, quando você aceitou a Jesus,
o Espírito Santo já começou a atuar na sua vida. E na medida que você vai crescendo espiritualmente, a obra também vai crescendo na sua vida. Querido, espero que esse vídeo toque o teu coração. Espero que esse vídeo te abençoe. E que você não tenha dúvida. Porque o que só está faltando na sua vida é a coragem para você falar em línguas estranhas. Porque ser cheio, eu acredito que você já é. Experimente no próximo culto. Experimente na próxima reunião que você tiver. Quando você sentir alegria dentro da sua alma, experimente soltar as línguas estranhas. E você vai ver que você já era cheio e não sabia. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo te abençoou, que eu acredito que esse vídeo vai te abençoar, não deixe de compartilhar com os irmãos da sua igreja. Principalmente com esses irmãos que estão buscando ser cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir, do seu canal EBD, meu primeiro seminário. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.